ministro da Defesa pede a Fachin que retire general de comissão eleitoral. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, no qual pediu a retirada do general Heber Garcia Portela da Comissão de Transparência das Eleições. Nogueira ainda avisou que, a partir de agora, quer centralizar as demandas da comissão. No documento, o ministro da Defesa chega a fazer menção ao fato de não ter sido recebido pessoalmente por Fachin. Abro aspas. Diante da impossibilidade de tê-lo feito pessoalmente, solicito a Vossa Excelência que, a partir desta data, as eventuais demandas da CTE direcionadas às Forças Armadas, tais como solicitações diversas, participações em reuniões, etc., sejam encaminhadas a este ministro, como autoridade representada naquela comissão. Fecho aspas. O ofício também justifica a saída de Portela pelo fato de já ter sido finalizado o plano de ação para ampliação da transferência do processo eleitoral. Como é que a gente avalia isso, Alan Lopes? Eu, já que vivi muitos anos no setor privado industrial, parece aquela questão, quando o meu subordinado não está funcionando, eu centralizo em mim. Eu vou deixar essa para o Gustavo, que ele já estava preparado. Ele então, trouxe a notícia, Gustavo. A break news é dele. Então, te repasso aí, se você pensa nessa sensação, não tá funcionando, estou com dúvida em relação a essa comunicação, vem para mim, ou você vê de outra maneira? Olha só, as cabeças pensantes do Exército, quem chega lá no topo, são mentes brilhantes. E eles pensam de uma forma muito pragmática, eles são muito objetivos, muito diretos. A nota ali, o ministro da Defesa fala o seguinte: o general já prestou seu serviço como comandante do batalhão, que é responsável por guerra cibernética. Ele já foi lá, já mapeou tudo, já viu tudo que tinha que acontecer, já viu tudo que poderia acontecer, já descobriu as falhas, descobriu os erros, indagou ao TSE, passou para o TSE. O general cumpriu seu papel. O ministro da Defesa agora está de frente na situação. Até para evitar, disse-me disse, eu avisei o general, eu falei isso, emiti notinha falando, mas já foi passado, porque a nota do ministro Fachin no final de semana foi nesse direcionamento. Olha, vocês pediram para eu divulgar tudo, mas teve coisa que veio aí do Exército que pedia sigilo. Divulgo ou não divulgo? Agora vai lidar direto com o ministro da Defesa, o chefe do Exército, chefe das Forças Armadas, aquele que está subordinado ao presidente Bolsonaro diretamente. Pronto. Não tem mais espaço para disse-me-disse. E assim, o ministro da Defesa também vai evitar situações como essas, como essa daí que ele relata, constrangedora, de querer marcar uma audiência com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral não atendê-lo. O presidente Bolsonaro já falou na sua live várias vezes: as Forças Armadas não estão lá para chancelar, estão lá para trabalhar. Foram convidadas para isso e elas estão fazendo isso. Muito pragmático, muito direto, muito reto, muito objetivo e trazendo a transparência, como o próprio presidente falou. Se o Lula tem 45% de intenção de voto nas pesquisas, eu quero dar a ele o direito dele ganhar a eleição sem a suspeita de manipulação. Pronto. Simples assim. O ministro da Defesa agora trata diretamente com o Supremo Tribunal Federal e o TSE sobre a questão das eleições. Perfeito, obrigado, Gustavo. Rafael, o presidente Bolsonaro testou sua popularidade nesse final de semana, né? Ele esteve no jogo Flamengo e Botafogo, lá no Mané Garrincha. Ele estava acompanhado do Mourão, do ministro da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, e o secretário especial de Assuntos Estratégicos, o almirante de esquadra, Flávio Augusto Viana Rocha. E isso aconteceu no domingo, né, 11 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha, como eu disse, e ele foi ovacionado pelas duas torcidas. Como é que você enxerga isso? É um indicador das próximas eleições ou é mero espetáculo? Não, é completo indicador. Olha, como flamenguista, não vou puxar sardinha para o meu time, mas a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. Então, fica muito claro aí o apoio incondicional ao presidente Bolsonaro, mostrando que grande parte desses brasileiros, que também são flamenguistas, também são a favor do Bolsonaro. Agora, o miserável é pé quente, porque ele é botafoguense aqui no Rio de Janeiro, palmeirense em São Paulo. Palmeiras ganha tudo em São Paulo, só não tem Mundial,
aqui no Rio, o Botafogo, né, acaba ganhando também o Flamengo, jogando em Brasília. Então, ele é pé quente mesmo, não dá para bater de frente. Não ganha do presidente nas eleições, não ganha do presidente em popularidade, não ganha do presidente em estádio de futebol. Rapaz, é capaz de nem no Paroímpa o presidente Bolsonaro perder. É verdade, só não é verdade a parte do Palmeiras, mas a gente vai fazer essa discussão num outro dia e fora do jornal, né? Alan, como é que você enxerga essa... Vamos juntar essas duas coisas, né? Pesquisa, popularidade, política. A gente está no caminho certo com uma eleição garantida, né? Do ponto de vista de transparência. Parece que o Brasil está voltando aos trilhos. É o que a gente tem falado diariamente, né? Se o presidente vai a um restaurante popular, ele para o bairro, né? Ninguém consegue andar, engarrafa tudo. Se ele vai numa carrocinha de cachorro-quente também, a mesma coisa. Se ele pega se ele desce em algum aeroporto, a mesma coisa. Se ele vai num estádio de futebol, ou seja, o presidente, ele, mais do que apenas ir a um jogo de futebol, ele testa a sua própria popularidade, né? Ele vai lá para ver se o povo está satisfeito com o trabalho que ele tem entregue nesses 3 anos. Então, o que ele recebe como feedback, né, desse trabalho que ele tem feito? É exatamente isso. A popularidade do presidente reflete exatamente a competência, a transparência, uma equipe brilhante de ministros e o reconhecimento do povo por tudo que ele tem feito. Afinal de contas, é muita coisa, né? Talvez não seja muita coisa para quem ainda se informa pela velha mídia, né? Mas aqui, se você acompanha o nosso jornal diariamente, você sabe, todos os dias, não tem um dia que nós não falamos de um feito do governo federal, né? Essa que é a grande realidade. O Brasil está sendo transformado outra vez, como foi na época dos militares. Aliás, o Brasil está sendo transformado com mais dificuldade, porque na época dos militares a gente ainda não tinha esse comprometimento todo do orçamento, né? Então você podia se investir mais, porque tinha espaço. Hoje a gente não tem espaço, e com o mínimo que se tem, o presidente está fazendo uma transformação no país, né? E eu termino dizendo o seguinte, aliás, hoje eu estou muito chateado, né? Porque todos os dias a nossa audiência tem crescido e a gente viu claramente o boicote que sofremos hoje. Nem a imagem que a gente coloca ali, né, para falar sobre o jornal, está carregando. Ela foi censurada. Eu quero pedir a vocês, hoje, mais do que nunca, eu quero fazer um desafio com vocês aqui. A gente precisa vencer esse sistema canalha que quer censurar a verdade. Vocês nos acompanham aqui, sabe? A gente não pede dinheiro, não pede Pix, não pede para botar superchat, não pede nada. A única coisa que a gente pede é que vocês nos ajudem a fazer esse jornal chegar em todos os lares brasileiros. É isso que a gente quer. Agora, com a censura que a gente está sofrendo, a gente só pode contar com vocês. Então, eu quero fazer um desafio que, quando terminar essa programação daqui a pouco, cada um de vocês pegue o link desse jornal e transmita para o máximo de pessoas que vocês puderem, para o máximo. A gente sempre pede para mandar para 10, mas hoje, especificamente, eu quero fazer esse apelo, que vocês mandem para o máximo de pessoas nos seus contatos privados do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, no Telegram, no Facebook, seja lá onde for. A gente precisa derrotar esse sistema. Isso é uma vergonha. 30% da nossa audiência assistindo. Um boicote. Por quê? Porque todo dia a gente está aqui falando dos feitos do governo federal. Então a gente só conta com vocês. Então hoje eu quero fazer esse desafio. Não deixe esse jornal morrer. Não deixe esse trabalho que nós estamos fazendo de levar a verdade a todo o Brasil morrer. Eles querem matar isso. Eles estão nos perseguindo. Querem que nós venhamos a parar com esse trabalho. Mas, se depender de nós, isso não vai acontecer. Agora a gente precisa da ajuda de vocês. Por favor, acabando o jornal, vamos fazer desse dia a maior audiência que esse jornal já teve, para dar um tapa na cara do sistema e mostrar para ele que nós não vamos nos render, não vamos parar de falar a verdade que precisa ser noticiada, e é o que nós vamos fazer, continuar fazendo todos os dias aqui. Muito bem, e o Gustavo tem infelizmente, uma triste notícia aí, né, Gustavo?
Pois é, aquilo que a gente já falou semana passada, o grande problema é o oligopólio, o grande problema é usarem a empresa para fazer guerra contra o povo brasileiro, tentando tirar o presidente Bolsonaro do poder. Petrobras acaba de anunciar 8,8% no aumento do diesel. Se deixar na mão deles, eles vão botar a gasolina a R$20 na época da eleição e o diesel a 15. Eles não têm pena, eles estão lá dentro, tomaram conta da empresa e o presidente precisa, aos pouquinhos, ir tentando fazer a mudança que a gente precisa no país. Só que as coisas não andam. Vejam, por exemplo, o caso do Correio. Está parado. Você não pode vender o Correio. Correio, que é uma empresa que disputa o mercado sozinha e que no ano do PT faliu. Quebrou, teve prejuízo. Dona sozinha do mercado brasileiro de entregas de encomenda. Ela teve prejuízo. E a Petrobras é a mesma coisa. Ela não tem concorrência, o mercado é fechado e eles estão fazendo isso para prejudicar o presidente da República, para fazer inflação dentro do Brasil, para poder tirar o presidente na época da eleição, tirar do presidente na época da eleição seu apoio popular. Acabaram de aumentar. E sobre o futebol, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para a gente ficar atento como eles agirão. O presidente estava em Brasília. Brasília, você não tem lá o acesso de torcidas organizadas. O que o público de bem fez? Bateu palma, cantou e abraçou o presidente Bolsonaro. No jogo da seleção brasileira, o último jogo aqui no Rio de Janeiro, a mesma coisa, tem vídeo. Toda a torcida cantando e batendo palma ao presidente Bolsonaro. Quando ele esteve em Santos, lá na Vila Belmiro, ele também foi bem tratado pelo torcedor, mas uma parte pequenininha, torcida organizada, começou a vaiar. Torcida organizada, para quem se lembra, no ano passado foi lá para a Avenida Paulista lutar pela democracia, vocês se lembram? Todos de preto, punho cerrado. A gente vai ver, se o presidente for em alguns estados, e se a gente tiver a mídia colocando um pouquinho de vaia, não se deixe enganar, não. É torcida organizada, patrocinada pelo sistema, fazendo barulho. Peguem um vídeo, busquem que vocês verão. Sempre vai ser torcida organizada, que é o vagabundo que vive por ser torcedor, né? É isso mesmo, Gustavo, obrigado. Eu agradeço a todos vocês, né? Você, Alan, você, Gustavo, você, Rafael, pelo brilhantismo dos comentários. Uma pena realmente o que aconteceu hoje com a nossa audiência. Parece que realmente estamos sendo seguros, né? Parece que tem amarras aí que não estão permitindo que as pessoas sejam notificadas de que estamos ao vivo para virem nos assistir como faziam todos os dias. Então, isso reforça o pedido do Alan e do Gustavo. Vamos lá, compartilhe. Se cada um dos 4 mil estiverem aqui e pelo menos compartilhar em um grupo que seja, isso pode atrair mais pessoas para verem a nossa edição de hoje. Da mesma forma, agradeço. Desejo a vocês um ótimo dia e uma ótima semana de trabalho para todos nós. Até amanhã.